Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou Alex Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um clássico da literatura brasileira e sobre uma escritora que eu particularmente tenho algumas ressalvas. E se você quer saber um pouquinho mais sobre Clarice Lispector e A Hora da Estrela, fica aí que já já eu te conto. Então, gente, eu já quero começar rasgando muita seda pro livro de hoje, que é A Hora da Estrela. Eu acredito que ou sobre esse livro ou sobre a autora você já deve ter ouvido falar alguma coisa, afinal a gente está falando de Clarice Lispector. E eu acho que se você me conhece há algum tempo, você deve estar se perguntando o quê? O Alex falando sobre Clarice Lispector, fazendo resenha sobre um livro da Lispector. Eu tenho algumas ressalvas sobre a autora, mas nem vou entrar nesse mérito, nem vou entrar nesse quesito não, porque senão a gente toma mais uns 30 minutos de vídeo aqui, tá? Acho Clarice Lispector uma boa escritora, ponto. Eu não entendo muito bem esse endeusamento que fazem em relação ao nome dela. Eu acho ela uma boa escritora, mas apenas isso. Não entendo muito bem todo esse afã que há em relação ao nome dela. Mas vamos lá, hoje a gente tá aqui pra falar sobre A Hora da Estrela. E a sua personagem, uma das personagens mais singulares, mais bonitas e mais complexas da literatura brasileira, que é a Macabea. Macabea é uma nordestina que saiu do Nordeste para o Rio de Janeiro, muito jovem. E a personagem Macabea é uma personagem muito, como eu posso dizer, apática ao mundo. Ela não entende muito bem por que ela tá aqui no mundo, por que a que ela veio, sabe? Ela é uma personagem que só vive mesmo, tá? Esse livro foi o último livro publicado pela Clarice em 1977, pouco antes da morte da autora. E, sem dúvida, Macabea é uma das personagens mais bonitas da Clarice, que tem grandes personagens, mas eu, particularmente, se tivesse que fazer um top 10 literatura brasileira, A Hora da Estrela, com certeza, estaria no meu top 10, tá certo? E como eu tava falando pra vocês, Macabea é uma personagem totalmente, assim, uma alien, né, no mundo. Ela não sabe por que está aqui. Ela tem um emprego de datilógrafa e tem algumas amigas, mora em um pensionato com algumas amigas, né, e tem uma cabecinha muito fechada, muito cheia de preconceitos, e acaba se apaixonando por Olímpico, né, também nordestino, que está lá na cidade do Rio de Janeiro. E aí a Macabea, tem umas coisas assim que são muito específicas e que ficaram muito gravadas na minha mente desde que eu tive o primeiro contato com Macabea. É uma menina que tem a sua dieta balanceada basicamente por cachorro quente e Coca-Cola. E fraquinha, a gente percebe que ela tem alguns problemas de saúde. Mas a Macabea é uma daquelas personagens que dá vontade da gente tirar de dentro do livro e assim, dar um abraço, sabe? Porque é um personagem que cativa muito a gente, tá? Uma das temáticas mais fortes dentro do livro é o existencialismo, né? Como eu falei pra vocês, Macabea é uma pessoa carente, é uma menina carente. Em múltiplos sentidos, né? Ela é carente de amigos, ela é carente de família, ela é carente de intelecto, é carente de sentido da vida, é carente de existência mesmo, sabe? E isso é interessante porque a gente percebe isso através de vários questionamentos que a Macabea faz ao longo da narrativa. E é interessante porque a própria Clarice não quis a autoria desse livro, por assim dizer. Aqui quem conta a história da Macabea é um escritor chamado Rodrigo S.M. E aí ele vai falando dos dilemas da Macabea. E é uma personagem tão alheia ao mundo e tão carente de sentido que muitas vezes nos faz refletir sobre nós mesmos em relação àquilo que nós também temos carência do mundo e nem sempre percebemos, nem sempre entendemos isso. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos essa viagem aí mesmo. E aí tem um trecho muito interessante do livro que eu trouxe aqui pra vocês, que sem dúvida é um dos meus trechos favoritos, não só do livro, mas assim, de toda a literatura brasileira, de tudo que eu já li. Esse é um dos trechos. Esse trecho em específico que eu vou ler pra vocês tem uma história muito interessante, porque eu li A Hora da Estrela em basicamente um dia, mas aí eu decidi começá-lo em um restaurante. E aí eu cheguei nessa parte quando eu tava esperando um almoço.
E aí eu tive uma crise de riso assim fortíssima por causa dessa parte aqui. A Macabeia é uma pessoa tão sem amigos e tão assim solitária no mundo que ela vai para um porto para ficar vendo as pessoas partirem nos navios e acenarem com as mãos, darem com as mãos para quem ficou lá no porto. E ela adora ver essa imagem. Isso é muito significativo, eu acho isso muito bonito no livro. E lá na região do porto tem muitos soldados, né? Circulam muitos soldados. E aí o autor, em certa hora, ele diz assim: devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer: meu Deus, será que ele vai me matar? Ou seja, eu acho esse trecho assim fantástico e mostra assim que a Macabeia olha para um soldado que está armado e pensa com um estremecimento de prazer: meu Deus, será que ele vai me matar? Acho muito interessante o jogo que a Clarice faz aqui com o estremecimento de prazer e o será que ele vai me matar. A Macabeia é carente de sentir alguma coisa. Por mais que a morte seja uma possibilidade, por mais que ela entenda a morte como uma possibilidade, se for para sentir, ela quer nem que seja a morte, mas ela quer sentir alguma coisa. É o que é a minha interpretação que eu faço de Macabeia, não só nesse trecho, mas em diversos outros. Tudo que ela sabe, ela repete de uma rádio chamada Rádio Relógio. E os diálogos dela com o Olímpico, que logo fica enjoado de toda a fragilidade dos diálogos com ela, logo tenta descartar a Macabeia. Tudo que ela sabe vem da Rádio Relógio. E ela meio que se torna ali uma repetidora dessas informações, meras e pobres informações, como a mosca, o tempo que uma mosca faria a volta ao redor do mundo, sobre um escritor distante que escreveu uma obra chamada Alice no País das Maravilhas, e algumas outras informações assim totalmente aleatórias e meio que descontextualizadas ali do que o Olímpico, por exemplo, que é o príncipe encantado dela, quer saber ou quer dialogar com ela. Então assim, a gente sente pena de Macabeia, mas a gente sente um amor. Eu senti muita pena de Macabeia, mas eu senti um amor muito, sabe assim, se eu disser que eu amei uma personagem na literatura brasileira, Macabeia é uma dessas personagens, porque realmente é uma personagem complexa, bonita e muito fantástica, tá? Então essa é uma resenha que eu trouxe pra vocês, uma resenha basiquinha mesmo, tá? Não me aprofundei tanto na obra, teria muita coisa para falar sobre Clarice e sobre A Hora da Estrela, sobre Macabeia, mas eu vou deixar vocês com um pouco de água na boca para vocês irem lá e fazerem a leitura do livro, tá certo? Curtinho, 88 páginas, mais de uma força assim descomunal, tá certo? Então essa é a minha indicação de hoje, A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.